Eu vou apresentar como é dividido o livro do Apocalipse, depois as 7 visões do Apocalipse, depois a gente vai introduzir as trombetas, tá certo? Que é para que vocês entendam. A gente vai entrar na mata aqui agora, geral, na floresta, e depois a gente entra nas trombetas propriamente dita, tá? Então tá aqui, vamos lá então. Então, na visão do Apocalipse, nós temos o que nós chamamos de visão quiástica. A visão quiástica, o que é a visão quiástica? A visão quiástica é quando as extremidades elas se encontram no centro. Então, você tem uma parte histórica, que são os primeiros capítulos, e tem uma parte escatológica, que é o escatum, que é os eventos finais, tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos ali o prólogo e o epílogo, tá? Então, a gente vai agora afunilar. O que tiver no centro é a parte mais importante e a razão de ser do livro, tá certo? Então, o que é que você tem aqui? Promessas feitas ao vencedor, do 1 ao 3:22, e o cumprimento das promessas aos vencedores, que é do 1, do 21 ao 22:5. Então, aquilo que Deus promete na parte histórica, ele cumpre na parte escatológica. Logo depois, o trabalho de Deus para a salvação da humanidade, 4, que vai até o 8, verso 1, e o trabalho de Deus para a salvação da humanidade sendo completo, do 19 até chegar ao 21, verso 4. Logo depois, nós encontramos a ira de Deus atuando junto com a sua misericórdia. Agora, quando você vai para a parte escatológica, que é os últimos capítulos ali do 15 ao 18, a ira de Deus ela já destitui, já não tem misericórdia. Aí você vê um exemplo disso, que embora não esteja diretamente nessa parte do Apocalipse, chega um momento lá que Deus diz até que aqueles que pecam, pode continuar pecando, que não vai ter mais esperança para ele. Quando você vai para Apocalipse, logo no início das igrejas, Deus está dizendo, arrependa-te, arrependa-te. Chega um momento no Apocalipse, ele diz, arrependa-te, mas chega um momento que ele diz o seguinte, não tem mais jeito, não tem mais espaço para arrependimento. E ali, então, nós vemos o comissionamento de João para profetizar, depois que ele pega o livrinho que é doce na boca, mas amargo ao estômago, e depois, agora a igreja que proclama nas 3 mensagens angélicas que nós encontramos no Apocalipse 14. Aí vem então a pergunta, qual é o ponto central do livro? Eu diria o seguinte, o ponto central do livro, obviamente, nós vamos ver isso aqui agora, ele se encontra aqui no grande conflito. Esse grande conflito, ele vai do 11 até o 18, aliás, até o 13, verso 18. Então, o livro do Apocalipse, tanto a sua parte histórica quanto a sua parte escatológica, ela precisa ser compreendida de uma maneira que o centro desse livro, dessa literatura, desse livro inspirado que a gente tem, que é uma literatura profética, tá? Apocalíptica, é o grande conflito. Aí você tem lá 3 coisas. Você tem a queda de Satanás no capítulo número 12, os versículos 9 em diante. Depois você tem a mulher que está trabalhando, depois você tem o filho sendo perseguido, e a igreja em 2 momentos, tá? Eu vou aqui só explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes as pessoas pensam que Apocalipse capítulo 12 está falando só do remanescente. Isso é um equívoco. Está falando da igreja antes do nascimento de Jesus, porque o filho varão vai nascer, está lembrado disso? Então, ele fala da igreja em 2 momentos. Ele fala em 3 momentos, né? Ele fala da igreja no momento em que o filho vai nascer, em que Satanás espera o nascimento de Cristo, está diante da mulher que é a igreja, para então devorar o filho. Então, está falando da igreja antes do nascimento de Cristo, porque a igreja é a instituição mais antiga que existe no mundo, viu? A igreja é a instituição mais antiga que existe no mundo. Depois, ela persegue a igreja no deserto, que passa um período de 1260 anos, e depois ela persegue o remanescente. Então, você tem assim uma linha do tempo da história da igreja. Tá? Então, é importante a gente ter essa visão tremenda do Apocalipse. Agora, a segunda coisa que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, dentro do Apocalipse, é o seguinte. Quando a gente vai para esse livro tremendo, tremendaço, nós vamos encontrar algo que nos chama muito a atenção, tá? Que é o quê? O que é que nos chama tanto a atenção dentro do Apocalipse? É que Apocalipse, alguns especialistas, quando eles trabalham a configuração do livro, ou seja, a dinâmica da composição do livro, ele vai dizer que um fato bem interessante. Qual é o fato interessante? De que existe uma relação entre céu e terra, e esse é um ponto importante que você deve considerar. Existe uma relação céu e terra muito maior do que você possa imaginar quando você estudou o Apocalipse. E eu vou mostrar isso para você agora. Tá?
Então, quando você estuda o Apocalipse, a sua visão, ela se amplia e se aprofunda, e aí vem um detalhe, tá? Eu vou estar aqui citando alguns livros, eu vou estar citando aqui algumas autoridades, mas o meu texto sempre final vai ser a Bíblia. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês? O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, é que Cristo, ele tem uma relação extremamente íntima com o seu povo, com os cristãos que se preparam para esse encontro com ele. Então, quando você vai para o Apocalipse, você tem assim, capítulo número 1, você tem uma preocupação com o texto em dizer que Cristo vai voltar. Eis que venham nas nuvens do céu e todo olho o verá. É o capítulo número 1, versículo número 7. Depois você vai para o capítulo 22 e 3 vezes você vai encontrar Jesus Cristo sendo mencionado que ele vai voltar. Então a gente começa aqui, ó. Começamos então a pensar aqui, pastor, mas e o assunto das trombetas, onde é que entra? Aí é que está o ponto. É aí que está o ponto. Quando você passa para a ênfase apocalíptica, você vai perceber, por exemplo, e agora a gente começa então a fazer aqui algumas ligações. No capítulo número 22, no capítulo 22 de Apocalipse, o que é que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar no capítulo 22 e no versículo número 7 dizendo: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Depois, no 22 e no versículo número 12, eis que venho sem demora. E no capítulo 22, no versículo número 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. O que nós vamos encontrar dentro dessa perspectiva da volta de Jesus Cristo, dentro do Apocalipse? O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o seguinte, como nós estamos trabalhando em uma linha histórica, nós vamos encontrar as séries, tá? As séries. Então, nós temos, assim, praticamente três séries importantes dentro do livro do Apocalipse. 3 séries. E essas 3 séries, elas estão paralelas, só que eu não vou falar muito delas agora, tá? E quais são essas 3 séries? As 7 igrejas, que estão no capítulo número 2 e 3. Depois você vai encontrar os 7 selos, que está ali no capítulo número 6, depois ele se completa no 8. Depois você vai encontrar as 7 trombetas, que está no capítulo número 8, no capítulo número 9 e se conclui no capítulo número 5. Então a gente vai encontrar assim uns paralelos. Aí, então, é muito importante você conhecer o seguinte: quando você estuda o Apocalipse, vamos pensar o seguinte, olha, para ficar mais claro, quando você vai comer, você pode comer de várias maneiras. Há pessoas que comem com a mão, e com a mão direita, né? Com a mão direita. Há pessoas que comem com garfo. Há pessoas que comem com garfo e faca. E há pessoas que sempre comeram com colher e dizem, ainda que tenha garfo e faca, eu não vou comer com garfo e faca, eu vou comer com colher. O que isso representa? Isso representa as ferramentas que você se utiliza para você se alimentar. Então, alguns usam colher, outros usam garfo, outros usam faca, outros usam até a mão, e assim vai. Outros usam pauzinhos, né, para comer. Então, entenda aqui o que eu quero dizer com isso. Quando você vai para a profecia e você vai comer esse livro e vai estudar esse livro, você tem que ter as ferramentas corretas para que você entenda esse livro. E aí, então, a pergunta é: como, então, eu posso me aproximar desse livro? De que maneira eu posso me aproximar desse livro? Que ferramentas corretas são para que eu me aproxime desse livro? Porque se eu tenho 3 séries principais, as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, se eu não tiver a ferramenta correta, eu vou dar sentido a essas 3 séries de forma completamente diferente da natureza que elas possuem. Tá? Aí você diz, pastor, quais são as ferramentas mais comuns para se entender o Apocalipse? Ou as mais populares? São 3. Você vai olhar para a Bíblia, o texto bíblico, você vai olhar primeiro com um olhar futurista, em que todos os eventos que João trata aqui ainda vão acontecer, o nome disso é futurismo. Depois você vai encontrar uma visão preterista, em que você vai olhar para o livro e vai dizer, não, isso aqui já aconteceu. Apocalipse 13, ali é Nero, tá? Ali são os imperadores romanos, que é uma exploração muito negativa. E ou você vai encontrar o que se chama idealismo. O que é que o idealismo diz? O idealismo diz o seguinte,
que aquela história de Apocalipse 12, de um dragão, de um animal terrível, de Miguel lutando, aquilo ali não aconteceu, aquilo ali é um idealismo, ou seja, o que acontece é que hoje nós temos coisas que dão certo na vida e que dão errado na vida. Então nós vivemos hoje entre forças do mal e do bem, mas não existe descrição, não existe descrição do inimigo. Então o nome disso é o idealismo e ele é um dos instrumentos mais pobres que existe de interpretação. Aí existe o quarto elemento de ferramentas que você pode ter, que é o quê? Que é o historicismo. Então, o historicismo, o que é que ele encontra? É interessante que o historicismo ele não é futurista, mas ele tem elementos que apontam para o futuro. Ele não é preterista, mas ele tem elementos que apontam para o passado. Tá? Ele não é idealista, mas ele pode ter uma aplicação pessoal em algum momento. Vocês estão me entendendo isso agora? Então, como o nosso método de interpretação profética adventista do sétimo dia chama-se de historicismo. Então, no historicismo, nós temos uma manifestação linear em que Deus está atuando no ontem, no hoje e atuará no futuro. Aí você pergunta, aonde nós podemos ter evidências do historicismo? Daniel 2. Cabeça de ouro, prata, ferro, bronze, cabeça de ouro, depois tórax de prata, depois você encontra, então, o bronze, o ferro, e depois nós encontramos lá embaixo o ferro e o barro. Então, nós temos um fluxo aí. E quando você vai para Daniel, que se espelha muito com o Apocalipse, a gente encontra isso. Agora, eu acabei de dizer que existe uma relação muito grande entre céu e terra dentro do Apocalipse. Aí você vai dizer, pastor, você pode me mostrar aí esse céu e terra aí agora? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela e mostrar para vocês como existe uma relação muito íntima da terra, do céu, perdão, com a terra, tá? Dá uma olhadinha, então. Eu apresentei ali agora a visão geral do Apocalipse. Agora eu vou mostrar uma visão de onde vem a inspiração para que João escreva. De onde vem? Por que João escreve? Aí nós vamos agora entrar numa exposição que é a seguinte: todas as escritas de João no livro do Apocalipse, essa escrita ou esses capítulos, né, eles podem ser divididos em 7 partes. Podem ser divididos em 7 partes. Aí é que vem uma coisa. Essa divisão em 7 partes, todas as 7 partes que iniciam as sessões que eu vou apresentar aqui agora, todas essas sessões, elas vêm de um só lugar. De um só lugar. Eu estou falando muito, né? Vocês querem participar também aí? Tá, então, olha só. Então, vem de um só lugar. Então, toda a visão dividida em 7. E de onde é que vem essa visão do Apocalipse para João? De onde é que vem? Vamos lá. Essa visão de João, ela vem de um lugar. Sabe qual é o lugar? O santuário. É o santuário. Aí agora eu vou dizer o seguinte, gente, quando eu apresentar isso aqui, você vai ver as 7 partes dessa inspiração vinda de João. Como é que você quer entender as trombetas sem entender isso? Não dá. Por quê? Porque quando João vai falar no capítulo número 8, ele vai falar de incensário, que foi chegado no chão. Então, se você não vai entender o que vem antes e o que vem depois, essas partes elas são muito isoladas. E você não pode ter uma visão da Bíblia versicular. Particularmente, eu não gosto muito disso. Ela é útil, mas ela é superficial. Então, é importante que você entenda todo o contexto, aí depois você faz as ligações, mas tem que entender primeiro o contexto, tá? Então, vamos lá. Conforme prometido, vamos entender. A primeira visão que João tem, se você tiver com a Bíblia, pegue sua Bíblia, e se você é daqueles assim, bem cri-cri, estudante da Bíblia cri-cri, pegue também uma caneta, um marca-texto e acompanhe comigo, tá bom? E vamos lá, aperta os cintos agora e vamos entrar. Olha o que diz, capítulo 1, versículo número 10, diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve e manda às 7 igrejas. E aqui ele diz: voltei-me para ver o que falava comigo, e voltando-se vi 7 candeeiros. Ele está dando uma visão de... Que visão João está tendo aqui agora? De Cristo. Em que lugar do santuário? No lugar santo. Porque aqui estavam os candeeiros. Aqui estava o cartiçal.
Então, a primeira visão que João tem, a primeira seção do livro do Apocalipse, começa com a visão que João tem do santuário. E quem é que está dentro dessa visão? Aí nós temos que entender uma coisa. Apocalipse, gente, você não pode conectar Apocalipse só com Daniel, não, viu? Você tem que conectar Apocalipse com os 4 evangelhos e a subida de Cristo para o céu no livro de Atos. A gente tem que fazer esse tipo de conexão. Porque se a gente acredita que é um fluxo, então Cristo sobe. Então, quando ele está lá no céu, o que ele faz? Ele envia o Espírito, Atos 2. Mas ele está lá. E ele está em que lugar do santuário? Ele está no lugar santo do santuário. Tá certo? Então, você precisa conectar Apocalipse pelo menos aos evangelhos, porque ele continua a história que os evangelhos narram, e depois você precisa conectá-lo ao livro de Hebreus, porque diz o que ele está fazendo. Nos dois compartimentos, tanto no lugar santo como depois no lugar santíssimo. Então, o que João tem? Então, ele tem a primeira visão. Cristo está onde? No lugar santo. E ele, então, escreve Apocalipse, capítulo número 2 e 3, que são as 7 igrejas. Tá? Primeira sessão. Então, veja, ele tem uma visão e essa visão gera um conteúdo. E esse conteúdo tem a ver com o que acontece aqui na Terra, mas tudo começa no céu. Tá? Depois, a segunda visão. Abra sua Bíblia no capítulo número 4 de Apocalipse, por gentileza. Versículo número 1 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta aonde? No céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo. Então, a segunda parte que ele tem aqui agora, ele tem a visão de Cristo no santuário. Essa visão continua. E nessa visão, ao continuar, ele fala do quê? Do capítulo 4, capítulo 5. É interessante que no capítulo 4 do Apocalipse é um capítulo tremendo, sabe? É um capítulo tremendo. No capítulo 4, Jesus Cristo, ele na verdade, a Trindade, né? Ele é apresentado lá como Deus criador, aquele que cria. Porque Deus recebe, então, louvor dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, por aquilo que ele cria. Em Apocalipse, capítulo número 5, nós vamos encontrar Cristo como cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. Cristo é chamado de leão e também de cordeiro. Então, ali é um bloco. O ideal é que você leia Apocalipse 4 e 5 juntos, porque são visões bem uma que está ligada à outra. Mas essa sessão, então, de lá, quando ele tem essa visão, do capítulo número 4 e 5, ele, então, escreve os 7 selos. Tá? Os selos são abertos e vem o selamento no capítulo número 7 do Apocalipse. Ok? Veja que a sequência também dos capítulos segue assim. Então, quando nós vamos para o capítulo número 8, verso 1, aqui é que já existe a preparação, o prelúdio para as trombetas, que a gente vai tentar introduzir hoje. Tá? Então, qual é a terceira visão que ele tem? Se você tiver com a Bíblia, no capítulo número 8, versículo 2 e 5, diz assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Está entendendo agora? Que essa sessão que fala das 7 trombetas, ela é a terceira sessão da visão que ele tem do santuário. Está claro isso para vocês? Aí depois ele diz, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Aí a gente tem que entender, o que altar é esse? Um altar do incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Você sabe que, olha, ele está falando ainda de que compartimento aqui no capítulo número 8? Está falando do lugar santo ainda, porque está no altar de incenso, que ficava ali encostado na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e havia um altar de incenso. Então ele está dizendo que esse anjo foi até o altar do incenso, e lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, e sobre o altar de ouro que se acha diante dele. Da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, só para que vocês entendam que o contexto das 7 trombetas que vai aparecer aqui agora, ela aparece com o anjo que está diante do altar de incenso, ele pega esse incensário, tira e joga então na terra. O que acontecia com o sacerdote
Antigo Testamento, porque ele está pegando uma figura do Antigo Testamento, da história do povo de Deus, quando o sacerdote saía, então, do santuário, no sacrifício diário, o que ele fazia? Ele pegava esse incensário e jogava no chão. E esse incensário, ao ser jogado no chão, os judeus, muitos exageravam, né? A Mishnah, que é uma literatura judaica, ela exagerava, dizendo o seguinte, que quando esse incensário jogava, toda Jerusalém tremia, porque significava ali que era um juízo. Então, entenda bem, quando você olha a visão do santuário, que é a terceira seção, altar de incenso sendo jogado na terra, isso significa o quê? Então, qual é o contexto disso? Juízo. É um juízo que não é juízo investigativo, não é juízo pós-advento, não. Aqui é um juízo sobre os inimigos de Deus. Então, a pergunta é, quando ocorrem as 7 trombetas, as 7 trombetas ocorrem em relação a quem? Aos inimigos de Deus. Porque a introdução da visão, ela ocorre do santuário em um contexto em que era apresentado o incenso sendo jogado pelo chão. Então, isso representa o juízo de Deus. Então, as 7 trombetas apresentam exatamente isso. Tá? Depois a gente detalha. Então, aqui o que nós vamos ter? As trombetas, as testemunhas e o reino de Cristo. Essa é a sessão. Sessão número 4. Vamos então para Apocalipse 11. E o versículo número 19. Apocalipse 11 e o versículo número 19. Diz assim, abriu então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Então, quando você vai do Apocalipse capítulo número 1 até Apocalipse capítulo número 11, é uma visão do lugar santo. A partir do capítulo número 11, verso 19, nós saímos do santo e entramos então aonde agora? Entramos no Santíssimo, tá certo? Nós estamos seguindo uma linha e vamos para a quarta visão do Apocalipse. E nessa quarta visão, o que é que nós temos? Um grande conflito, que não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. E você diz assim, pastor, por que não poderia ser diferente? Porque é o seguinte, olha, a visão do grande conflito, ele só é apresentado no capítulo 11, versículo 19, porque Satanás, o que ele queria? Ele não queria assumir o trono de Deus. E onde é que está o trono de Deus? Justamente no lugar santíssimo. Justamente nesse lugar. Tá? Ali é que ele governa todo o universo. Então, o grande conflito é impressionante quando a gente estuda a Bíblia com mais calma e a gente percebe esses detalhes aí. Então, o que é que nós temos na quarta sessão? Os 144 mil e a ceia do Senhor. E então partimos... Gente, alguma pergunta até aqui? Eu estou falando e não estou abrindo espaço. Tem alguma pergunta para vocês até aqui ou está tudo claro? Está claro para vocês? Ok. Então, vamos então para a sessão de número 5, tá? Então, nessa sessão aqui de número 5, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a quinta visão, que está ali no capítulo 15, e no versículo número 1, que diz assim, vi no céu outro sinal grande e admirável. E aqui são 7 anjos, tendo os 7 flagelos, tá? Então, nós vamos encontrar novamente o sinal do céu, novamente uma visão no céu. E aí nós encontramos, então, o quê? As pragas, tá? E essas pragas, elas não ocorrem paralelas, elas só ocorrem, são eventos que ocorrem não de maneira universal, né? Algumas pragas não serão universais, porque se fosse assim, a gente estaria completamente perdido, mas esse é um outro tema. Mas aí elas acontecem a partir do capítulo número 16, próximo à volta de Cristo, né? E aí então vem os 3 espíritos e a queda de Babilônia. Então, quando nós vamos para a próxima sessão, ela começa no versículo número 16, verso 17. Capítulo 16, verso 17, que diz assim, então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e a grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, está feito. Ou seja, aqui então termina o que nós conhecemos como o trabalho de Cristo no lugar santíssimo, porque está consumado, está feito. E aí qual é a consequência? Os inimigos são destruídos, a promessa da ressurreição e a morte do lago de fogo. E na última sessão do livro do Apocalipse, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar essa bela imagem, essa tremenda imagem,
que toca nosso coração quando nós a lemos, que fala no versículo número 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e o tabernáculo de Deus, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles. E aí, então, nós vamos para a parte final dessa visão do Apocalipse, né? E quando nós vamos nessa parte final, nós encontramos, então, a nova Jerusalém sendo apresentada. Então, quando você olha para as 7 trombetas, tá, que eu vou apenas introduzir nessa noite, você tem que saber o seguinte, ela faz parte de um conjunto de visões de 7, onde todas elas provêm do santuário, tá certo? Então, quando você compreende, você pega o texto em suas mãos e sabe o contexto em que ele está aparecendo, você terá uma noção mais sólida dos passos que você precisa dar ao tratar disso. Tá legal? Tá claro isso para vocês? Ok. Antes de encerrar essa parte aqui, eu queria voltar e dizer o seguinte. Vamos lá, então, para Apocalipse, no capítulo número 8, que é a visão das 7 trombetas, tá? Então, quando você vem aqui para o Apocalipse, no capítulo número 8, você vai ver aqui o seguinte, versículo número 2. Então vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar do incensário de ouro, e foi-lhe dado um incenso para oferecê-lo com orações dos santos, e sobre o altar do ouro que se acha diante dele. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos, versículo 6, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Então, primeiro que nós vamos entender é que essa visão ela vem uma visão tirada do Antigo Testamento, do sacrifício diário, em que o altar do incenso, no final do dia, o sacerdote trazia e jogava então fora no altar esse incensário, que significava o juízo daquele dia. Porque, veja bem, se a gente tem um juízo, que é o juízo investigativo, que é o dia da expiação no final, e nós temos também um juízo que acontece no diário, tá? Dia a dia. Então, nós temos um juízo também no final, que é a soma disso. Então, quando nós olhamos para as trombetas, primeira coisa que eu queria tirar aí da mente de vocês, não pense em trombetas como a gente pensa, aquela trombeta, não é isso, tá? É a trombeta, deixa eu ver aqui se eu tenho uma imagem aqui para apresentar para vocês, espera aí. Que trombeta era essa? Tá? Espera aí. Deixa eu só minimizar aqui para depois voltar. Tá? Então, a trombeta que é apresentada aí não é uma trombeta que você vê aí quando você vai para a igreja, né? E a gente tem aquelas programações lindas, especiais, alguém troca uma trombeta e a gente fica ali impressionado. Não é isso, não tem nada a ver com isso, na verdade, né? É isso aqui. Essa trombeta não é nada mais do que um chofar, tá bom? Do que um chofar. Então, quando eles estão falando ali das 7 trombetas, estão dizendo os 7 chofares. Não sei se esse é o plural de chofar, né? Mas é essa a ideia. Só para vocês terem aqui uma noção de como é interessante isso, eu acho que eu tenho aqui um barulho de um chofar, para que vocês sintam aí como de fato que essas trombetas que você está ouvindo aí, como era, tá? Então, eu vou colocar aqui um som, vamos ver. Deu para pegar aí? Deu para ouvir? Então, essa trombeta que você está ouvindo aí agora, é importante que você entenda que isso era muito comum em Israel. As trombetas sendo tocadas. E essas trombetas eram tocadas em várias ocasiões. Entre uma dessas ocasiões, você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Números e me acompanhar aqui agora. No livro de Números, no capítulo número 10,
Diz assim, ó, capítulo 10 de Números. Pastor Lucas, você pode ler, por gentileza? Opa, Capítulo, pois não. Capítulo 10 de capítulo Números, 8 e 9. 8 e 9. Diz assim: Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Pastor, muito obrigado pela leitura. Você vai ver o seguinte aqui agora, é que quando as trombetas elas são tocadas, existem vários sentidos, mas um dos sentidos mais comuns é que essas trombetas eram tocadas quando diz assim, ó, Deus, olha o que diz, capítulo 10, verso 9, quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então, perceba uma coisa, quando a gente estuda as trombetas, nós vamos perguntar o seguinte: as trombetas, elas também se referem ao quê? Aos juízos de Deus contra os inimigos do povo de Deus. Tá certo? Então, ao invés de nós lutarmos, quem é que intervém? Quem é que age? É Deus que age. Tá certo? Então, o toque de trombeta era, quando você sair para a batalha, é Deus que vai agir no meio de vocês. Haverá lembrança de vós. Deus vai lembrar de vocês e sereis salvos de vossos inimigos. Isso é tremendo, né? O povo ia tocar trombeta, mas quem ia agir era Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então vamos para a parte final dessa noite, que é o seguinte. Quando você olha para as trombetas nesse contexto, a pergunta é a seguinte: qual é a relação de Deus conosco quando nós olhamos essas 7 partes do Apocalipse e quando nós olhamos o pano de fundo das trombetas? Qual é a relação? Primeiro, nós vimos que todas as mensagens vêm do quartel-general do universo, que é o santuário. Mas qual é a relação de Cristo comigo e com você quando você faz uma aplicação? Não é uma aplicação homilética, tá? O pastor gosta de aplicação homilética, mas isso não é aplicação homilética, isso é uma aplicação bíblica para a nossa vida, quando nós estudamos e temos essa percepção do livro do Apocalipse. Eu diria o seguinte, que quando nós compreendemos esse pano de fundo, que envolve as 7 igrejas e as 7 trombetas, eu estou agora fazendo o seguinte, olha, lembra desses 7 quadros aqui, né? Estão lembrados, né? A gente viu isso, acabamos de ver esse quadro aqui agora, completo. Agora, qual é a relação de Cristo, esse Cristo que está aí na sua casa, esse Cristo que está aí perto de você, qual é a relação desse Cristo com a humanidade, com os cristãos, ao longo de toda a história da humanidade? Qual é a relação dele comigo e com você? Aí é que vem uma coisa, sabe? Quando você estuda a profecia, a gente não deve ter os olhos só na história e só na data, porque Apocalipse é a revelação de Deus, e quando você fala da revelação de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, tá? De Jesus Cristo. Então tudo é para ele. Tudo é para ele. Tudo é para ele, tá? Então assim, nós precisamos ter uma abordagem bíblica e cristocêntrica do livro, para que a gente tenha prazer ao estudar o livro, tá? E não somente histórica. E aí vem o seguinte, a relação de Cristo com você é a seguinte. Em primeiro lugar, Cristo caminha ao seu lado. É o que ele faz com as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Segundo lugar, Cristo cuida de você. O Apocalipse capítulo número 4. Ele é exaltado porque criou. Apocalipse capítulo número 5. Ele é exaltado porque resgatou, salvou. Apocalipse capítulo número 8. Cristo intercede por você. Essa visão é do santuário da intercessão de Cristo.
capítulo 8, versículo 3 a 5. Depois, Apocalipse 11, 19, Cristo faz expiação, tá? Ele já está aqui agora diante da Arca da Aliança. Cristo é o Cordeiro que morre para resgatar você. Quando você olha, ele não é aqui agora só o Cordeiro, ele também é um sumo sacerdote que intercede por você, tá? Ele faz a expiação e intercede. Ele intercede no capítulo 8 e a expiação no capítulo número 11. Depois, Cristo luta por você. Aqui nós vamos encontrar as batalhas. Aqui nós vamos encontrar a batalha do Armagedon, que é bem descrita no capítulo número 15, né? Essa batalha ela acontece no capítulo 16, mas o cântico de Moisés é cantado no capítulo 15. Você já se perguntou por quê, hein? Vou fazer uma perguntinha aqui apocalíptica para você. Você já se perguntou por que o Armagedon é no capítulo número 16 e você está cantando vitória no capítulo número 15, se a batalha ainda não terminou? É porque em Cristo você pode cantar vitória antes da batalha ser concluída, porque você sabe qual é a sua suficiência de quem luta por você. Essa é a razão. E logo depois nós encontramos aqui, no 19, Cristo espera sua adoração. É quando você vê lá, né, que os salmos diz, santo e justo são os teus caminhos, ó Rei, falando da volta de Jesus Cristo. E depois no Apocalipse capítulo 21, Cristo quer viver com você para sempre. Eis o tabernáculo de Deus, e Deus estará convosco para sempre. Então, quando você faz a abordagem, agora sim, tá? Então, quando nós falamos sobre as trombetas, nós estamos falando de quê mesmo, pastor? De que a gente está falando? De um Deus que age em favor do seu povo contra os inimigos do seu povo. E essas 7 trombetas, elas acontecem em paralelo, quase que paralelos, né? A quê? Às 7 igrejas, aos selos, mas aqui ele está tratando de um público. Quem é esse público? Aquele que persegue o povo de Deus. Como é que essas trombetas elas são aplicadas? Quais são as interpretações variadas que nós temos das trombetas? Quais são os elementos mais comuns dessas trombetas? E qual é a sugestão que nós podemos fazer humildemente para entender essas trombetas? No próximo estudo a gente vai passar isso para vocês.